Pronto, começando nossa gravação. Pronto, tá aqui. Então, hoje, dia 19, né, eu fiz um trabalho mais específico para a gente ter uma do que a gente já falou, mas só que agora ficou melhor. A última aula a gente falou sobre isso aqui, né, população, o que é população, o que é censo, a diferença entre amostra e amostragem, quais são os parâmetros e a parte da estatística, né? E depois, em seguida, depois tá aqui as definições, tá? A gente falou isso em sala de aula, mas aqui está escrito. Está em outro formato a resposta, a definição lá no livro. E aqui está mais direto, tá? As pessoas, por exemplo, confundem o que é amostra e o que é amostragem, né? Então, uma coisa é um subconjunto, outra é um processo. E aí, vamos lá adiante. Esse desenho eu acho que eu fiz lá no quadro, e é justamente isso. Você tira um pouquinho, né? Que aí diferencia, né? Uma amostragem e o que é amostra. A amostragem é o processo que você tira, e quando você retira, vira só uma amostra. Bem, quando se fala em ciência mesmo, né, você tem dois tipos aí, o método experimental, né, só estou revisando o que a gente falou, tá? Depois a gente já começa o nosso conteúdo mesmo da aula. O método experimental e o método estatístico. O experimental é quando você somente mexe em uma variável, né, e você vê o que acontece. Já no estatístico, não, você vê todas ao mesmo tempo e vê o que vai acontecer. Esse método experimental é interessante. Onde que ocorre isso daí? Ocorre quando uma pessoa, por exemplo, ela necessita de muitos medicamentos. Vamos dizer o mais simples, vamos dizer, a pessoa tem uma pressão alta. Então o médico, ele fica fazendo experimento. Ele te dá um remédio, aí não teve resultado, ele troca, coloca um outro, né? Então a única variável que ele está mexendo é o remédio, porque as causas lá, a pressão da pessoa não alterou, né? Ou baixou demais, então ele diminui a dose, ou ele troca de remédio, tá? Então qualquer medicamento é método experimental, porque cada um de nós reage de forma diferente ao medicamento. Seja qualquer medicamento, até mesmo um analgésico, tá? Tem algumas pessoas que tomam analgésico que não faz efeito para, né? E aí tem que tomar outro tipo, outra marca, outra dose um pouco mais elevada ou assim por diante, tá bom? Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Não se preocupe, seja bem-vindo, tá bom? E qualquer pergunta, qualquer dúvida aí, podem me interromper, tá bom? Pois é, então essas são as diferenças, tá? No método experimental você tem lá somente uma coisa que você está mexendo. Aí o exemplo mais fácil é medicamento. E tem um detalhe, né? E professor, quando alguém toma muito remédio, vai tá acontecendo o quê? Aí já é um método estatístico, né? E aí somente aí é uma coisa rara, médicos que dão diversos, vamos dizer, a pessoa é diabética, a pessoa tem pressão alta e a pessoa tem outro problema de saúde. Então, imagina a pessoa tomar aí 10 remédios por dia. Entre um remédio e outro tem uma interação medicamentosa, né? Então, um pode diminuir a eficiência, eficácia do outro ou até anular, né? E aí o cara não é somente médico, o cara é um estatístico para saber exatamente o componente, o que vai causar na interferência um com o outro. Por exemplo, só título direto, né? Se alguém tem pressão alta e toma medicamento, se a pessoa toma bebidas alcoólicas, corta todo o efeito. É como se não estivesse tomando remédio nenhum. Retira todo o efeito. Então, é o contra-efeito do remédio, né? Então, por isso que algumas pessoas acham que por tomarem remédio por pressão alta e final de semana beberem, tá tudo ok, e não tá. Porque o álcool não fica ali temporariamente, né? Ele está interferindo em tudo. E aí a possibilidade dessa pessoa ter um ataque cardíaco, ter um AVC, alguma coisa assim, é bem alto. Vamos adiante, né? Dados estatísticos, né? Rapidinho que a gente falou naquele dia, né? Dados univariados, né? Quando tem só uma observação, né? Vamos examinar só o peso das pessoas, vamos verificar só o nível de felicidade. Dados bivariados, quando você está registrando aí somente duas coisas, peso, altura, nota e conhecimento, por exemplo. Dados multivariados, não. Aí você vai registrar várias coisas e saber o que está interferindo. Por exemplo, quando você vai fazer um exame médico, né, e você diz uma dor e que essa dor aí, ela não é comum, né, vamos dizer que alguém sente uma dor do lado esquerdo e que durante o dia aquela dor se desloca para o lado direito, né, abaixo das costelas, e o médico vai fazer vários exames para saber o que é isso, né, porque está incluindo de um lado esquerdo a direito e essa dor se movimenta, né, o que seria isso, né. Então o médico vai fazer vários exames, então ele vai
querer verificar todos os dados de toda essa região aí, né? Vai fazer aí aquele exame, né, que o pessoal verifica, né, toda a parte abdominal para saber quais são os órgãos que podem tá causando isso, né? Certo? Bem, a forma dos dados, eles podem ser dados brutos ou o que eles chamam de raw, né? E esses dados aí, eles podem... deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Tá aqui direto. Eles não têm como você, eu diria assim, tratar de outra forma, porque eles é uma sequência, né? Por exemplo, você foi num restaurante, você comprou uma passagem aérea, né? Vou fazer um comercial aqui, um Booking, por exemplo, né? Você comprou tudo, a passagem aérea, hospedagem. E o que acontece? No final ele pede uma nota, né? O que você achou da nossa hospedagem indicada pelo Booking, né? Como foi a passagem com a empresa aérea, que foi tudo certo, não teve atraso, então você lá dá uma nota, né? Então é uma sequência, né? Ruim, né? Bom, regular, excelente, né? Alguma coisa assim. É uma sequência do pior para o melhor. Seria isso. É um rol de informações que você vai colocar. Aí, em formato disso, coloca um rostinho, né? Um rosto triste, um rosto mediano e até um sorriso bem grande, né? Para indicar a excelência, tá? Bem, o que que acontece? Essa palavra, como você disse assim, variável estática, né? Isso aí basicamente é o seguinte: se você vai fazer um estudo, é como se você parasse tudo ali. Essa ideia aqui de variável estática é isso. Você para tudo, as coisas estão se movimentando, as coisas estão continuando. Por exemplo, análise da qualidade do atendimento dos nossos serviços da nossa empresa. Obviamente, eu não vou ficar inserindo dados e dados e dados. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fechar a semana, eu vou analisar aquilo que aconteceu naquela semana, ou vou fechar aquele mês, o mês de março, por exemplo. O mês de abril não me interessa, o mês de abril não terminou ainda. Eu vou estudar o mês de março, o que que aconteceu, e aí eu vou dar um número. Eu não vou inserir dados do começo de abril, né? Não interessa, porque esses dados, para mim, eles têm que estar parados para mim analisar eles, né? Certo? Vamos lá, então. Tipos de dados, basicamente, é qualitativo e quantitativo. Na hora que você fala em qualidade, você falando de uma coisa nominal, categórica, né? Aí, no caso, você não tem como você especificar, né? É, por exemplo, olhos azuis, né? Castanhos, verdes, pretos. Como é que você diz quem começa, quem é o maior, quem é o menor? Não tem como categorizar, né? É uma especificação e tudo é uma variação daquilo ali, né? Então, não você pode dizer assim, olha, os olhos começam em preto e depois vão para castanho. Não, não pode falar isso, né? Qualidade ordinal é quando você vai especificar aí, por exemplo, o ensino, né? Você diz assim, olha, a pessoa para chegar no ensino superior, ela passou pelo fundamental, pelo médio e superior. Aí quando você vai fazer um concurso, especifica lá qual o seu grau de conhecimento, qual concurso, é para o ensino médio ou superior. Então, aí é uma informação que você vai dar de forma qualitativa ordinal. Bem, quantitativas aí é bem fácil, né? Discreta e contínuas, né? Você pode imaginar a discreta no nosso português quer dizer alguém bem retraído, né? No caso aí, em estatística, é uma coisa bem específica, é um número inteiro. Pensar assim, é a quantidade de leitos no hospital que estão prontos para atendimento. Pronto. 30, 40, 50, não tem o 30,5, não existe o 20,3, não, é número só inteiro. Então, quando falou discreto em estatística, é número inteiro. Agora, quando fala em contínuo, não é número inteiro, é número real. E aí, por exemplo, quantos grãos você pode somente fazer uma mensuração. Quantos grãos de areia existem na Terra? Dá só para jogar um número bem grande, mas não dá para ser certeiro, né? A altura dos moradores de uma determinada cidade não dá, é uma coisa variável, né? Certo? Pronto, agora vocês já estão prontos para entrar esse esquema aqui que eu acho legal. Quando eu estudo assim, eu gosto de fazer esses esquemas, tá? Em que você diz assim, o que é quem é quem, né? Então, primeiramente aqui, nós estamos colocando. Deixa eu arrumar isso aqui. Toma. Ficou tudo torto. Tá aqui. Variáveis qualitativas, elas podem ser nominais, aí aqui está a definição delas, e tem aqui o exemplo em vermelho. Cor dos olhos, né? Esporte praticado, ordinal, nível de escolaridade que a gente falou. Aqui embaixo, né, tá outro tipo, quantitativa, ela pode ser discreta, e aqui está o exemplo, né, que a gente falou, número de leitos numa cidade. Contínua, aí que se refere a valores reais, né? Peso, altura, isso é variável, né? Por exemplo, a nossa altura, enquanto a gente é jovem, é uma altura, quando vai envelhecendo, vai ficando mais encurvado,
E aí você perde um pouco de altura se não fizer alguns exercícios físicos para não ficar meio corcunda. Observem que isso acontece até mesmo quem não tem nem muita idade. E um dos fatores das pessoas ficarem um pouco mais corcundas, né, é o celular. Fica, né, com o pescoço dobrado e aí temos já jovens já com um pouco corcunda, né? Peso isso também é variável, né? Se você não tiver um controle alimentar, né? E mesmo aqueles que têm controle alimentar, quando você adoece, você naturalmente emagrece. Então você pode engordar um pouquinho, pode emagrecer um pouquinho durante toda a nossa vida. A gente não vai manter um peso fixo. Ah, durante toda a minha vida foi 60 quilos. Não, teve um momento que você subiu um pouquinho, você desceu, ou você subiu e nunca mais voltou, né? Então tem essa situação. A tendência mesmo é a gente engordar um pouquinho com o tempo. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Pronto, agora descendo. Deu um pouquinho. Agora ficou muito grande aqui as letras. Bem, eu falei rapidamente sobre isso aqui, que é uma coisa chamada séries estáticas, né? No caso aí, você pega um pacote de coisas para estudar. E isso você tem que trabalhar com gráficos, você trabalhar com tabelas, né? Dependendo da situação, você coloca em tabela, isso é normalmente para o seu estudo, né? Para sua análise, e o gráfico para você mostrar esses resultados, tá? Porque isso vai tornar a coisa mais compreensiva. E aí tá o formato dela, né? Eu coloquei isso também rapidamente, né? O que precisa de uma tabela? É interessante uma tabela que ela tem que estar aberta dos dois lados. Por que que ela tem que estar aberta? Porque ela é um estudo, é uma coisa que com o tempo vai modificar. Então, quando a gente fala tabela em estatística, os lados esquerdo e direito eles ficam abertos, eles não se fecham. E aí tá todos os itens dele, né? Corpo, cabeçalho, coluna, linha, célula, título e fonte. Vamos ver um exemplo, acho que eu coloquei aqui, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Observem que a tabela está aberta, né? Dos lados aí, né? Tem uma fonte, tem uma coluna indicando, tem um corpo, ela tem um título, ela tem um cabeçalho, né? E tem as linhas ali. E finalmente, uma coluna numérica, né? Tem que ter números ali. Quando as pessoas falam 10% disso, 30% disso, aumento da violência em 10, 15, 20%, né? É sempre em relação a alguma coisa. Nem que seja para dizer que houve uma queda, espera-se que em termos de violência isso diminua, né? Mas, por exemplo, você pode dizer assim, 80% da chuva do ano choveu nesse dia. Pronto. Aí você tem a fonte quem é? Bem, a fonte aí eu tenho os dados aí do ano passado, por exemplo, né? Alguém chega e diz assim, olha, nos últimos 10 anos nunca teve tantos dias sem chuva na nossa região. Também tem aí uma informação, uma fonte para especificar de onde está sendo tirado esse percentual. Bem, séries temporais. Aí vamos falar de coisas, né? De pacote de coisas, né? Qualquer estudo que você faça, você tem que passar por algum tipo, né? Inclusive, um dos nossos temas é isso aí, né? Lá na nossa ementa tá estudo de séries temporais. É alguma coisa que aconteceu no passado em que você vai comparar com o que está hoje. Você vai dizer se aumentou, você vai dizer se diminuiu, você vai dizer que houve alguma mudança, tá? O que você pode colocar aí no final, definir série temporais é um fato cronológico, pronto, né, que vai mudando. Bem, em seguida tem uma coisa chamada geográfica, né? Então, em relação ao local, né? Você pode dizer assim, 50 anos atrás não existia empresas, né? Vamos pensar aqui em São Luís. O que sustenta São Luís? O governo, empresas grandes não tem, é só o comércio mesmo. E duas empresas grandiosas, né, que chama-se Alumar, né, e Vale, só. Então, 50, sei lá, acho que 60, 50 anos atrás, eu acho, 50 anos atrás, 60 anos atrás, não existia essas empresas. A história de São Luís era outra, né? Não tinha, só tinha o Estado mesmo mantendo as pessoas e pequeno comércio. Então, uma área bem diferente, uma situação bem diferente do que existe hoje. Quer dizer, o fator geográfico mudou, tá? Séries específicas, aí você vai especificar o que aconteceu, por exemplo, num hospital em que o nível de satisfação desses clientes, desse hospital público, por exemplo, né? Então você vai estudar como era o nível de satisfação 10 anos atrás, 9 anos atrás, 8 anos atrás, e você vai vendo se teve uma melhoria, se os treinamentos que foram introduzidos, se aquela variável que você colocou lá para melhorar aquela qualidade de atendimento realmente surtiu efeito, certo?
séries mistas, né? Aí você pega um pacote de coisas, né? Misturam uma série que envolve uma área geográfica, uma área específica, ou temporal e assim por diante. Bem, aqui tá a parte mais legal que eu sempre gosto de mexer. Que é isso aqui, né? Esquemas. Bem, as séries tá aí, ó. Resumindo. Temporais, geográficas, específicas e mistas. E aí você percebe na definição, né? Temporais é quando o tempo varia e o resto, né, fica fixo, né? Então fica o fato investigado, que é o local, permanece constante. Na geográfica, é o local que varia e o fato investigado e o tempo permanecem constantes. Específica, o fato investigado varia, a época e o local permanecem constantes. Tá, agora as mistas, né? Aí você já faz combinação de duas ou mais séries. E esse é o mundo real. Na verdade, a maioria das situações é duas ou mais séries de coisas. Você vai combinar o tempo, você vai combinar é, outras situações que possam estar envolvidas. Temporal, geográfica, entendeu? E aqui tá as definições que eles colocam. Professor, na minha área, seria mais ou menos o quê? Bem, contabilidade. Você vai dizer, a empresa que eu estou fazendo análise 10 anos atrás era uma, hoje é outra. Naquela época tinha tantos funcionários, hoje tem outras. O foco na época era esse, o nosso foco aumentou, quer dizer, foco diversificou, desculpa. Nosso foco diversificou, agora temos atendimentos a empresas é, empresas pequenas, empresas médias, né? Antigamente era só empresas pequenas. Então você vai ter várias coisas aí, vai ter várias séries em que você vai dizer o foco que cada um foi. E que hoje, né, de posse de todas essas informações, você faz uma especificação do que aconteceu. Um fato interessante é que, se você observar bem, a quantidade de empresas pequenas que permanecem pequenas e acabam, às vezes, falindo, é porque não tem alguém ou controlando ou tendo a capacidade gerencial de ver o que tem que ser mudado, né, no tempo certo. E isso aí também não se prende só a pequenas empresas. Empresas grandes também falharam em diversos momentos, né? E em algum momento não acreditar na internet, por exemplo, a IBM não acreditava que o mouse ia servir para alguma coisa, né? Fez até uma doação, fez uma doação do mouse para o Steve Jobs da Apple, né? Aí o que que o Steve Jobs fez? Criou o computador, já estava criado o computador, adaptou aquele mouse para o computador dele e pronto. Ele recebeu um documento oficial de doação. Anos e anos de estudo da IBM para desenvolver o mouse e os diretores da IBM acharam inútil o mouse. Então, é tudo uma questão assim de visão, né? Não é somente uma boa gerência, não é somente ter dinheiro, né? É inteligência nesse momento, né? São os insights, né? Adiante, né? Distribuição de frequências. Aí, se nós estamos estudando frequências, se nós estamos estudando séries, você tem que tomar cuidado como é que você vai distribuir elas, né? Lembra daquela história que eu contei para vocês? Você tem dados, aqueles dados têm informação, né? E aqueles dados, mediante uma informação, que se torna informação, vai gerar conhecimento. Então, essas informações, elas passam por esse processo, está tudo solto lá. Aí você tem que saber o que eu vou fazer com tudo isso, né? E exatamente onde eu quero chegar com essas coisas que estão na minha frente. Tá? E um detalhe grandioso nisso tudo é você não ser tendencioso, né? Você tem que se basear em números e não em tendências, né? Sejam quais tendências você tenha, né? Sejam políticas, né? Sejam religiosas, sejam quaisquer uma, né? Retirar esse lado, porque isso pode interferir na sua forma de analisar as informações. Adiante, né? Olha só, esse exemplo aqui, ó. Eu não sei se a gente trabalhou com números na última aula, mas aqui tem alguma. A gente trabalha primeiro com números assim que não sabe nem. Não vamos imaginar o que eram esses números, mas pelo menos só para a gente entender como funciona. Essa palavra amplitude é normalmente dito em sistemas de meteorologia que eles falam amplitude da maré. A amplitude é isso aí, é o maior menos o menor. Então, a primeira coisa é organizar em
ordem crescente, tá ali. Esses números vieram todos soltos. Quem pegou esses números, organizou eles em ordem crescente e pegou o último número e subtraiu do primeiro. Então, isso daí pode dizer assim, ó, amplitude, né? A diferença do maior com do menor é 90, certo? Então, tudo ok aí. Adiante aí. Aqui temos uma coisa em intervalo, né? Às vezes você tem tanta informação que é complicado você colocar todas essas coisas assim. Então, o que ele fez aqui, ó? Observem que entre 85 e 100 tem um intervalo de 15, tá? Entre 100 e 115, tá? Tudo aqui intervalo de 15. Aí alguém pode dizer assim, mas professor, olha só, ele parou no 175 e aqui aparece o 190, né? Pode ser feito isso? Pode. Olha só, se você olhar aqui, ó, 175 só tem duas vezes. Olha o que aparece aqui, ó, a quantidade de vezes que o 175 aparece, 2. Então, nada mais acima desse número, né, iria ser contado. Então, ele pode muito bem colocar 175 mais 15 até o 190, que na verdade não existe aqui, mas que você pode colocar aqui só para ajustar, entendeu? Então, ele ajustou para que pudesse. Como é que eu consigo aquele número 15? Bem, aí tem uma outra estrutura, né, que é para justamente saber qual o tamanho que você pode colocar para isso aqui. Bem, esses números aqui é a quantidade de vezes que se repete entre 85 entre 85, né, até menor que 100 tem 5 números. Aí você só verifica aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menor que 100. O próximo é 103. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 números que aparecem bem aqui, ó. Que sejam 85 e menores que 100. Tá aqui. Aí o restante a mesma coisa acontece, né? A partir de 100, menor que 115. Aí ele vai. Então tem esse total todinho. Classes, né? Então, aquela coisinha que a gente colocou aqui de intervalo, na verdade, a gente chama de classe. Então primeira classe, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Como é que isso acontece? Olha só. Você entra no avião, aí eles dizem assim: os passageiros entre o número 1 a 5 podem, né, sair da aeronave. Aguardem o restante. Ele está dividido em classe. Aí depois ele vai dizer, do 6, né, até o 10, né, por favor, agora podem sair, pegar suas malas, né, e sair da aeronave. Até chegar, né, eu estou colocando aqui de 5 em 5, mas pode ser de 10 em 10, de 15 em 15. Então são intervalos. Estão trabalhando com classe. Então até mesmo você pegando um avião, você está estudando estatística. Vamos lá então. Somando aqui, isso tudinho deu 50. Tá? Tem que dar 50, porque nossa quantidade de números que temos aqui, ó, é 50. Temos 5 colunas e 10 linhas, 50 números. E é o que aparece aqui no total. Bem, como é que eu descubro aquela quantidade lá? Ele colocou aqui de 85 a 100. É com esse cálculo aqui, ó. K é igual a 1 mais 3,3 log de N. Isso aqui é só para a gente entender, tá? A gente não vai ficar calculando essas coisas assim. Bem, aí ele descobre o número, por exemplo, né? Só usando a matemática aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Bem, frequência. Quando fala em frequência, tem forma de você dizer, tem a simples, tem a acumulada, depois tem a relativa simples, depois tem a relativa acumulada. Vamos fazer aqui do básico. Temos aquele esquema, né? Então, a gente já entendeu. Isso aqui é uma outra forma, tá, pessoal? Aqui ele está mostrando de um jeito. É a mesma coisa, não tem nada de errado, ó. 85 menor ou igual a x menor que 100, tá? Beleza. Então, aqui é a mesma coisa. Só que é muita simbologia, né? Tá aqui, ó. Esse tracinho diga que ele é 85, menor ou igual e menor que 100. Não pode aparecer nada que seja igual a 100, tem que ser menor. E aqui tem os mesmos números quantitativos lá do outro. E aqui esse i justamente é o índice dele, que na verdade são as classes, né? 1, 2, 3, 4, até o 7. Ok, pessoal? Até agora tudo ok? Certinho? Tudo certinho? Beleza. Qualquer dúvida aí, perguntem, tá? Então, vamos adiante. Isso aqui é pra gente acelerar, né? Frequência absoluta acumulada. Isso aqui é. Vamos pro desenho melhor? Aqui é melhor. Eu explico, né? Melhor desenho melhor. Deixa eu aumentar aqui a tela. Lembrando que vocês têm esse material aí no WhatsApp. Bem, a acumulada aqui é a frequência simples, né? Você tem aí uma
quantitativo real, né, de cada um desses intervalos aqui. O que é que acontece? Você só somando, né, o primeiro, aqui tá, na primeira linha, que é a primeira classe, é 5, 5. Mas na segunda linha aqui, na classe, ele vai só acumulando, né? 5 mais 5, 10. Aí depois 10 mais 12, 22. Eu tô fazendo aqui a sequência das setinhas. 22 mais 10, 32. 32 mais 7, 39. 39 mais 9, 48. E 42, 48 mais 2, 50. Pronto. É só isso. Tá? Tem que dar os 50. O quanto que está se acumulando. Professor, na minha área, o que pode acontecer? Bem, se você pensar em auditoria, vamos imaginar uma pessoa de uma má índole, né? A palavra está certa, má índole. Essa pessoa, ela não vai fraudar somente uma vez. Ela vai, talvez, fraudar um pouquinho. Vamos pensar o seguinte, você está numa empresa de cartão de crédito e o padrão de um determinado cliente, né, digamos, ele gasta mensalmente em torno de R$ 2.000. E momentaneamente ele mudou. Ele agora gastou R$ 4.000, né? O sistema entra em alerta. Ele gasta 2.000, tá gastando 2.000. É ele mesmo? Vamos mandar mensagem para ele? Alguém liga para ele, né? Ou bloqueia. Bloqueia mesmo a compra e faz uma verificação se é ele que está comprando, né? Bloqueia a compra e diz assim: entre em contato com o seu banco, entre em contato com sua operadora, certo? Então, a frequência de coisas, quando saem do padrão, dá um alerta, certo? Então, por exemplo, essa questão de frequência acumulada é essa mesma situação. Alguém está fazendo alguma coisa todo mês. Faz as compras, gasta 2.000. Faz as compras, gasta 2.000. Entre 1.800 e 2.000. De repente, 3.000, R$ 4.000. Bloqueia. Alguma coisa está estranha, né? Para isso existem algumas medidas. Por exemplo, algumas operadoras, em caso de doença, em caso de cirurgia, algo que você vai gastar um valor fora do padrão, você liga para a operadora e diz que vai necessitar de um certo valor além, né? Digamos, vou usar o cartão todo. Vamos imaginar que o cartão agora seja R$ 10.000, né? E aí essa pessoa vai ligar e diz assim, olha, normalmente eu gasto R$ 2.000 por mês, mas agora eu vou usar esse mês o limite de R$ 10.000. Sou eu que estarei fazendo realmente essa aquisição, porque é um tratamento de saúde, é uma coisa, não, algum empreendimento, alguma coisa assim. Então fica liberado, né? Fica ok para que seja realizado isso. Então, essa ideia de frequência é isso. Coisas que acontecem quando saem do padrão, você já sabe que alguma coisa está errada. É por isso essa ideia aqui. Eu perguntar assim, mas por que vai ser isso? Para isso. É quando você começa a criar um padrão, certo? Hum, tem a definição aqui, mas eu gosto mesmo da tela aqui, né? Então, aqui, basicamente, essa frequência relativa é o mesmo valor, só que em percentual. Como assim? Por exemplo, aqui esse número 5 aqui na frequência absoluta quem é esse 5 perante o total? 5 sobre 50. Então, 10%, tá? Na verdade, coloca aqui 0,10, não tá 10%, tá? Ele vai colocar em seguida ali, né? Vocês vão ver. Mas o que interessa é saber o seguinte, esse número aqui, 12, por exemplo, perante 50 é o quê? É 0,24. Quem é esse 10 perante os 50? 0,20, certo? Então, essa frequência relativa é basicamente isso. Tá? E você pode agora especificar em percentuais, né? O que era o 0,10 é 10%, o que era 0,24 é 24%, tá? O que era 0,14 é 14%, o que é 0,18 é 18%, e o que era 0,04 é 4%. Tá? A gente olhou aqui, ó, 0,04 é 4%, certo? Posso especificar das duas formas, tanto em valores numéricos que sejam sem percentual e com percentual. Tá. Aí agora você pode fazer isso, né? E aí você pode incrementar ainda mais ainda, colocando. Deixa eu ver se eu coloquei aqui um pouco abaixo. Pronto. Você pode colocar agora mais acumulada, né? Aí você vai especificando. Para que essa ideia toda? Para deixar a coisa mais fácil de entendimento. Alguém chegar. Vamos imaginar que se eu. Eu vou só fazer uma pergunta, uma enquete aqui rapidinho. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Tá aqui. Algum de vocês faz o planejamento financeiro do mês?
É só dizer ok, tá? Quem não responder, diz assim, não e sim. Só basta, coloquem e respondam para mim, por favor. Sim. Beleza. A Jeane disse assim, só de dívida, né? Sabe o que isso é interessante? Porque se você se pensar como uma empresa, você precisa saber o que você tem de entrada financeira e precisa saber o que você vai sair de dinheiro. Você está movimentando aquele dinheiro. Então, uma das primeiras coisas, né, para pensar como contabilista é pensar você como uma empresa, certo? Obviamente, nós somos inundados, né, pressionados por toda a mídia que você possa, até mesmo quando você está nas redes sociais, compre isso, compre aquilo outro. Você não escapou de ser um consumidor. Tá? Agora, a situação de cada um é dizer o seguinte: eu preciso disso, né? Realmente necessário isso aí, tá? Então, são essas coisinhas que se você pensar como empresa, quando você trabalhar numa empresa ou você ter sua empresa, você vai pensar da mesma forma. Muita gente acha que tem que mudar quando está lá em cima. Não, você tem que mudar aqui, porque você cria esse hábito e esse hábito aí vai te fazer ser a mesma coisa, independente de onde seja, se você é um funcionário ou se você é o dono. E a primeira etapa é quando você tem seu próprio dinheiro, né? E você tendo seu dinheiro, você tem que administrar de qualquer jeito, né? Não é à toa, por exemplo, um exemplo disso. Tem muita gente que ganha muito dinheiro em jogos de loteria, gasta tudo e fica pior do que era antes, né? Ou pessoas famosas que de um momento para outro famosas, só famosas, não quer dizer que a pessoa tem talento, né? Alguém aí fez uma coisa e todo mundo gostou e aí recebeu muitos likes ou sei lá alguma coisa assim e de um momento para outro, né, ganhou muito dinheiro. Essa pessoa, se ela não tiver um conhecimento financeiro, ela vai perder tudo e vai ficar pior do que estava antes, certo? Vamos adiante, né? Bem, densidade de frequência. O que que é isso aqui, pessoal? Essa aqui é frequência absoluta ou relativa sobre amplitude. Lembra da amplitude? A amplitude é aquele valor maior menos menor e a frequência absoluta ou relativa é isso aqui que a gente está mexendo aqui, ó. Tá? Esse ou esse. Mas para que isso aqui? Isso aqui mostra onde está a maior quantidade de ocorrências parecidas, certo? Como assim? Imagine que você está. Eu estou imaginando sempre vocês como auditores, tá? Como dizem as pessoas no interior, não. Até faltou a palavra agora. Esqueci a palavrinha. Mas se você pensar de forma grandiosa, né? Obviamente, se você. Tem outra frase, né? Se você mirar nas estrelas, né? Você não vai acertar seu pé. Seria mais ou menos isso. Né? Falando aqui no livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, né? Densidade onde as coisas estão ocorrendo com maior frequência. Se você está fazendo uma auditoria e começa a aparecer ali vários itens no mesmo lugar, estranhos, né? Sem explicação, entrou um dinheiro e sumiu, não sei para onde foi, a nota fiscal também sumiu. Aí tem uma densidade, sabe? Ali tem um probleminha, talvez naquele setor, ou talvez com uma pessoa responsável, é o sistema de logística. Então você vai procurar saber onde está a maior quantidade de informação que está trazendo a sua atenção. Então isso se chama densidade, certo? É como se você tivesse numa estrada e não está chovendo. Aí de repente naquele ponto, não sei se algum de vocês já passou por isso, né? E no momento assim, a partir dali daquela curva começou a chover, né? Então tem uma nuvem que a partir dali me dá um sinal de que tem uma densidade de chuva, né? Maior frequência de água, né? Tava um chuvisco e a partir dali ficou uma quantidade maior de chuva, né? Então a densidade maior, certo? É só para isso que serve. Aí esse aqui é o indicativo para onde você vai, entendeu? Mas para isso você precisa saber essa frequência. Aí você tem que saber a amplitude, porque não basta somente números, né? Com os números você pode dizer qualquer coisa, mas você tem que dizer assim, explicar por que que você está chegando a conclusões, tá? Então, temos aqui nosso exemplo, né? De novo aqui. Olha só aqui, ó. Aqui está a aplicação da fórmula. Ele está usando a densidade, ele está usando só a frequência, tá? A frequência absoluta. Lembrando que aqui diz uma coisa ou outra, ó. Frequência absoluta ou relativa. Ele está usando no exemplo abaixo a absoluta.
A amplitude, nós sabemos. Vamos lá, tá aqui, ó. 5/15, 5/15, 12/15, 10/15. Eu falei uma coisa aqui, se vocês observarem, eu falei amplitude, né? Mas observem lá no nosso conteúdo, lá a amplitude que ele está se referindo, talvez aqui a palavra não esteja muito adequada, essa palavra amplitude, e até eu mesmo me confundi. Não é aquele 90, tá? Isso aqui é a amplitude da classe, tá? Olha esse 15 aqui, ó, senão ia aparecer um 90, eu até mesmo com a forma de expressar eu me confundi. Esse 15 aqui é o tamanho da classe, olha aqui, ó, 85, 100, 15, esse 15 está aparecendo bem aqui, ó, 15. 15, 15, porque o intervalo é o mesmo, ó. 30, 145, 15, 130, 100, 115, tá? Essa amplitude aqui que eu falei, que eu devia ter colocado uma especificação melhor, na verdade não é aquele 90 lá, né? 175 menos 85, não. Essa aqui é a amplitude da classe, tá? Por isso que tá esses números aqui, ó. 5/15, 0,33, 0,33, 0,80 e 0,66. Medida de posição, e aqui nós temos aqui uma imagem parecida para quem já leu O Pequeno Príncipe, né? Vai dizer assim, é uma cobra ou um elefante, né? Bem, o ponto mais alto é onde mais se repete, tá? É onde existe a maior frequência. Então, na hora que você olhar um negocinho desse aí, você vai dizer assim, o ponto que está mais alto é o ponto que mais se repete. Eu acho que eu coloquei um desenho aqui abaixo, fica até melhor. Tá aqui, ó. É a moda, onde mais se repete, tá? A frequência está bem aqui. Em seguida, é uma mediana desses valores e depois a média. Tá? Então, quando olhar esse desenho, assim, o ponto mais alto é a moda. Vamos adiante. Bem, a ideia de mediana é quando ela separa, né, as coisas em partes iguais. E aí você pode dividir em outras partes, né, o que a gente chama de quartis, que é 4 partes iguais, decis, 10 partes iguais, e percentis. Para que é isso? Se você olhar esse desenho, deixa eu ver se eu fiz um desenho aqui mais fácil de a gente compreender. Tá aqui. Para que serve isso? Para você separar por áreas o que você está fazendo uma auditoria, tá? Vamos imaginar que você está fazendo uma auditoria numa empresa contratada numa outra empresa, né? Que seja de contabilidade. Né? Você representa, você é o dono, a dona dessa empresa externa de auditoria. O que você faz? Bem, tem que dividir. Vamos dividir aí o trabalho dos auditores. Você não vai estar sozinho, né? Espero que vocês façam essas auditorias em grandes empresas. Então você tem que dividir. Olha, eu vou ficar no primeiro quartil, 3 auditores. Segundo quartil, mais 3. E assim por diante, né? Então é dividido o estudo e aí depois se reúnem todos, né, para saber o que tem em comum, o que cada um achou de estranho em alguma coisa, está tudo certo. Na verdade, você vai procurar coisas estranhas, né? Porque o normal você passa rapidinho, não, isso aqui tá tudo certo. Você vai procurar coisas estranhas. E essas coisas estranhas você comunica para outro grupo. Olha, encontrei isso aqui estranho e eu quero saber se tem alguma coisa a ver com o que você pode também estar achando estranho. E aí sim, eles vão chegar a uma conclusão, tá? Então essa ideia aí de quartil, né? Contar aqui dividido aqui em 3 vezes aqui, né? Quartis, decis e percentis é isso, é você dividir para estudar melhor. E aquela mesma ideia lá do dividir para conquistar, né? Que eu acho que é de Júlio César. Júlio César mesmo. Bem, aqui, esses números aqui continuam ainda, observando o detalhe, esses números só servem para alguma coisa se você compreender onde você quer chegar, né? Essas medidas separatrizes aí que eu falei, que envolvem os quartis, decis, percentis, é para você dividir o seu trabalho de auditoria, só para isso, tá? Você vai dividir por área, você vai dividir por grupos e é assim. É essa a ideia se você pensar em contabilidade. Em cima, essas medidas de tendência central é para você dar informações, tá? Para ajudar o pessoal que está nos quartis, decis ou percentis, tá? Então você vai calcular valores de média aritmética, média geométrica, média harmônica, né? Mas isso aí, das vezes, não precisa ser todos. Às vezes, somente uma mesmo é o suficiente, tá bom? Isso tudo a gente chama de medida de posição, certo? Vamos adiante.
Bem, aí é coisa simples, né? Média, aritmética, você pega lá e divide pelo quantitativo de coisas que acontecem, né? Isso aqui é só para mostrar mesmo, e eu tenho que mostrar esse conteúdo. Tá aqui, né? Lembrando, o que destaque aqui, que quando você fala de média, você tem que colocar a barrinha em cima. Então, qualquer símbolo que apareça com essa barrinha aqui em cima significa que é uma média, tá? Bem, média ponderada é muito usada em concurso, né? Por exemplo, você tem aqui um concurso, deixa eu aumentar aqui, e aí você diz assim, olha, conhecimento geral é peso 1. Mas aí, a partir do momento que começa a prova na área de conhecimento específico, já tem aí uma coisinha de peso 2 e peso 3. Pronto, certo? E aí você tem os somatórios aí, quando você acertou, e ainda coloca outra coisa ainda, né? É, tem que acertar no mínimo 50% do conhecimento geral e 50% do conhecimento específico. Aí já coloca um outro item, tá? Então, quer dizer, professor, que além de eu conseguir o mínimo em cada prova, tem que conseguir um valor geral? Sim. Conforme o edital lá, conforme os concursos que você vai fazer, vai ter que colocar essas informações. E aí o total, né, vai dar a sua nota, né? No caso aqui, essa nota foi 6,53. Certo? Outra enquete. Quem já fez concurso público e fez provas desse tipo? Só dizer sim ou não, hein? Sim, Opa, o Carlos já fez. Só ele, gente? Ah, a Giane também. Façam, pessoal. Sabe por quê? Eu acho que mesmo que você não esteja totalmente preparado. Por quê? É uma experiência. E se você gostou daquela experiência, você vai. De outra forma, a gente vai dizer assim: na próxima vez a coisa vai ser diferente, né? Bem, oi, pode falar. eu ia falar que inclusive tem concurso domingo. Opa, ó. Que todo o seu conhecimento seja naquele momento que você estiver fazendo a prova, você se lembre que estudou e que tire uma excelente nota aí, viu? Obrigado. Só energias positivas para que dê tudo certo. A pergunta, qual é o concurso do que mesmo? Banco do Brasil. Olha só, já temos aí alguém para ocupar uma vaga no Banco do Brasil. Vamos ter festa, pessoal. Ter festa. Vamos lá então. Média harmônica. Aí já é outra história, né? Eu vou falar rapidamente porque já é outra coisa. Essa média harmônica já é outra situação. Ela faz uma inversão aí e é muito utilizada para você trabalhar na área de engenharia, tá? Mas eu não vou falar muito porque não interessa muito. Tá até exemplo aqui, né? Cálculo da velocidade média de um automóvel, vazão das torneiras, né? Isso daí é mais para engenharia. Vamos falar rapidamente. Então, pronto. Já falei da média aritmética, geométrica, harmônica, só é para engenharia. Bem, desvios em relação à média aritmética e mediana, né? Normalmente o pessoal fala assim, é desvio só em razão da média. Não, pode ser também tanto da mediana, dependendo do que está acontecendo. Para que se servem esses desvios em contabilidade? Você pode verificar o quanto, por exemplo, vamos imaginar as vendas de produtos de uma loja, né? Você observa a entrada de produtos da que a empresa comprou, você vê no sistema um registro menor de vendas. Aí você acha que o produto está em estoque, mas o produto não está em estoque. Onde foi parar esse produto? Tem alguma coisa estranha. Vou tirar de onde? Vou descobrir o que está acontecendo com esse desvio de mercadoria. Né? Fiz essa adaptação aqui só para a gente compreender que você pode fazer mediante a média ou a mediana da quantidade desses produtos. Por exemplo, imagine a logística para você controlar naqueles containers, né, lá de navio, né, a quantidade de produtos que chegam. Por exemplo, placas de computador. Você não compra, por exemplo, a China que que domina toda essa área. Você não vai chegar assim, eu quero comprar uma placa de computador, sei lá, um computador mais recente aí. Né? Você não compra uma placa, você compra um container de placas daquele tipo. E agora, imagina aquele navio lá cheio de placas e computadores e tela de monitor de computador, então é muita coisa ali. Né? A logística daquela empresa para fazer aquela entrega, a logística no porto. Então isso é muito interessante para que seja visto não somente como números, mas como uma forma de você verificar que isso na prática é muito legal.
E aí, naquele momento lá, você não vai ficar lembrando, a fórmula disso, não. Você não tem que lembrar nem fórmula, você tem que ver exatamente como é que a coisa é realizada na prática, mesmo porque tem softwares e aplicativos para isso. O interessante é você ter só a ideia de que isso partiu de um número, de uma fórmula. Tá ok? Deixa eu chamar um pouquinho aqui. O que é isso aqui? É um exemplo que eu coloquei de, assim, de desvios, né? Tá. Foi calculada aqui a média, 1,4. E aí ele vai calcular, vamos só tentar lembrar os números aqui, são 5 números bem fáceis, né? 0,9, 1,2, tá na sequência, tá, pessoal? Do menor para o maior. 0,9, 1,2, 1,4, 1,5, 2,0, certo? 5. Pronto, calculou a média. Soma todo mundo, divide por 5, 1,4. Tá? Lembrando que isso aqui é valores financeiros, tá? Em reais, tá? Então temos aí uma média de R$ 1.400. O que ele faz? Ele vai descobrir o que cada valor tá distante da média, né? Quanto ele está desviado. Só que tem um detalhe aqui, ó, desvio absoluto. Esse desvio absoluto ele ignora qualquer valor negativo. Então, nesse cálculo aqui da terceira coluna, tem 2 números negativos, mas quando você olha o desvio absoluto, está ignorado. Ele aceita o número sem. Só aceita o número positivo. Pronto, é o cara do bem, vem coisa negativa, ele torna tudo positivo. E aí tem os valores, né? Sendo que somados, eles têm que dar de novo aquele valor lá que você calculou na média, né? Que está bem aqui do lado de um desvio. E aqui ele tem que aparecer de novo, 1,4. Tá? Tá aqui até um detalhe, né? A soma dos desvios absolutos é 1,4, que é o mesmo número que a gente calculou na média. Aqui tem um breve resumo, né? Isso aqui vocês leem com calma depois. Desvio absoluto médio. Temos aqui por exemplo, na semana, aqui temos vamos imaginar aí a quantidade de views, né, que alguém pode ter aí no site. Aí você tem, por exemplo, 2.000 no domingo, segunda 4.000, terça 5.200. Somou tudo, deu 29 na semana, 29.400 visualizações. Pronto. Você calcula a média, né? Aqui não está calculada a média. Já está. Tá aqui. Não, está aqui. Tá, já foi só mostrar o número, 4.200 visualizações. Já calculou sem precisar mostrar. Então ele calculou o desvio sobre cada dia, né? A média é 4.200, então ele subtraiu tanto, tanto. Se fosse calculado aqui de novo o desvio médio absoluto, esse número negativo iam sumir todos, tá? E a fórmula é essa aqui, tá? Mas não se preocupe em gravar nada, não quero que vocês gravem nada, quero que vocês só entendam como funciona, tá? O nosso cérebro tem que ser ocupado com coisas mais interessantes do que coisas que vão só ocupar espaço sem ter muita aplicação prática. Vocês têm que lembrar como é que a coisa funciona. Que é assim que funciona quem realmente recebe mais dinheiro. Não é o cara que vai estar executando, operacionalizando lá, né? É aquele cara que vai administrar. Bem, aqui está o desvio médio, tem a média desses números 1, 2, 3, 5, 9. Tá aqui um exemplo simples, né? Tá aqui o desvio. Tá? E aqui está o nosso desvio médio. Daqui está negativo, ficou tudo positivo, deu 12. Aí agora ele aplica a fórmula, né? Que na verdade é esse mesmo 12 dividido por 5. Que é a quantidade de itens, né? Tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Apareceu 5 aqui, trocado aqui. Mas se você contar aqui, ó, quais são os itens, né? São 5 itens. Porque esse 9 aqui indica o número que tá aqui, tá? Mas na verdade, se a gente contar aqui, 1, 2, 3, 4 e 5 itens, tá? Agora os valores são outros, né? O 1 deu certo, o 2 também tem igual, 3. Mas o quarto item, o quarto posição, vamos dizer assim, é o valor 5 e a quinta posição é o número 9, tá? Pode até confundir aqui, né? Mas quando ele fala que esse N embaixo aqui da fórmula é a quantidade de itens e não o número que está aqui. Bem, soma tudo aqui, né? Deu 12 dividido por 5, então você tem o desvio médio aí 2,4. Para que serve isso aqui? Se você pensar, vamos ver o seguinte, não sei quem gosta de jogo de vôlei. Outra enquete, o negócio aqui, estatística é enquete mesmo, toda hora. Quem gosta de jogo de vôlei? De novo, é só um sim ou não, viu, pessoal? De assistir, né? Ou até mesmo jogar. Não tem problema.
Você gosta. E o Carlos, Salles? Tu gosta de assistir jogo de vôlei, assistindo ou jogando? Você tá falando comigo, professor? Oi? É, contigo mesmo. Ah, sim, gosto. Ah, legal. Olha o que acontece. Eu não sei como vocês disseram, tanto você como a Giane, observem que sempre fica alguém anotando as coisas lá. Então ele sabe depois, matematicamente usando estatística, quantas vezes determinado jogador defendeu, quantas vezes ele atacou, quantas vezes ele falhou. E aí depois ele vai chamar cada um deles, né? O treinador vai chamar o preparador físico e dizer assim, olha, você teve 10, vamos colocar um número grande, né? 120 recepções e você falhou em tantos por cento. Vamos melhorar para que no próximo jogo você diminua isso aí, é um processo. A equipe está trabalhando em conjunto, é uma equipe, e vamos trabalhar para que você diminua, né? Possa recepcionar muito bem todas as bolas que vierem para a nossa meia quadra. Né? Então, quer dizer, tudo calculado, tudo o que está saindo da linha é feito ali, certo? Então, por isso que às vezes você diz assim, meu jogador estava lá, de repente, por que esse treinador trocou esse jogador agora, ele não está mais entrando no jogo, ele entra no final. Muitas pessoas não entendem, mas é porque tem alguém lá calculando tudo. Talvez não seja nem o treinador, mas tem alguém lá somando. Observe que tem sempre alguém riscando alguma coisa, nem que seja uma setinha, qual o movimento que o jogador tem que fazer, certo? Então, quando a gente pode pensar assim, não está envolvido em estatística, talvez eles não saibam a fórmula, mas eles estão inventando ali uma situação que é a mesma que a gente está vendo aqui, certo? Pessoal, essa parte aqui de esquema 2, que envolve variância, eu vou deixar para a nossa próxima aula, que eu vou deixar gravado, a segunda e terceira aula. Eu vou deixar 2 aulas gravadas, tá? Além dessa, tá bom? Eu vou parar bem aqui na página 60, aí na próxima eu já começo a partir daqui e vou até o final, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Eu gostei, tá? Isso, né? Em futebol fazem a mesma coisa. Pois é, Gianni, eles fazem a mesma coisa, né? Fazem a mesma coisa. Pessoal, quem não mandou o trabalho, eu acho que eu terei a data, né? Porque eu tenho 3 turmas e às vezes eu falo, não sei exatamente o que eu falei. Mas eu acho que eu alterei a data, tá? E agora não faltem, né, com essa nova data aí, tá bom? Benedito, por favor, pode falar? Professor, quanto a segunda parte desse trabalho, esse podcast, eu estava com dificuldade para fazer por causa do meu equipamento, né? Sim, eu vou sim. ter que mandar para conserto. Tá. Mas lembrando, vocês podem fazer, não precisa fazer individual, tá, gente? Vocês podem fazer em dupla, né? Até em trio, tá bom? Só não esqueça de dizer quem são os participantes, né? Tá ok? A próxima aula também vai ser online? Não. Somente essa, porque disseram que ia chover, né? Ia ter Tá ok. chuva severa aqui em São Luís, né? Parece que não teve, não. Mas vamos. Tá, a nossa aula já foi. Na próxima aula, eu vou fazer essas 2 aulas gravadas. E a próxima, vamos estar lá na universidade presencialmente mesmo, tá bom? Pessoal, um excelente final de semana, uma excelente sexta-feira, tá? Muitas coisas boas para cada um de vocês. Uma boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, é a chamada, só fazer? Não, tá todo mundo presente, Ah, valeu. Todo mundo presente.